Se você está pensando em fazer um mestrado ou um doutorado, já deve ter ouvido falar no famoso projeto de pesquisa. Mas afinal, o que é isso? Se você está perdido e pretende começar um projeto de pesquisa do zero, este vídeo é para você. Se você não me conhece, sou Dani da Escrita Mestre e estou aqui para transformar estudantes em pesquisadores de verdade. Se você tem interesse em conteúdos parecidos como esse, relacionados à escrita acadêmica, inteligência artificial e metodologia científica, já curte o vídeo, já compartilha com aquele amigo e já nos segue no canal que semanalmente você vai ter conteúdos relacionados a esses temas. O projeto de pesquisa, então, consiste num mapa da sua investigação acadêmica. É com esse texto que você vai mostrar o que quer estudar, por que esse tema é importante, o que já se sabe sobre ele e como você vai conduzir sua pesquisa. Não é apenas um texto burocrático, é um momento que você vai defender uma proposta de investigação que permite resolver algum problema ou responder a uma pergunta que ainda não foi respondida, compreender um determinado fenômeno. Então, o projeto consiste num planejamento intelectual do pesquisador. É um momento que você vai organizar todas as ideias que foram pensadas acerca de um problema, você vai mostrar para o seu avaliador o que você pretende fazer com essa pesquisa, se ela faz sentido, se ela tem viabilidade de acontecer dentro do tempo que foi indicado, se existe relevância. E isso vai ajudar você a não se perder ao longo do caminho da sua pesquisa. Então, toda pesquisa bem-sucedida é fruto de um projeto de pesquisa que foi planejado com muito cuidado. Um principal erro que muitos pesquisadores cometem na construção do projeto de pesquisa é não se preocupar com a organização das ideias, é querer preencher as informações de forma aleatória sem se preocupar se aquelas ideias propostas fazem sentido. Será que o que você quer estudar realmente tem relevância para aquela área de investigação ou não? Então você não pode trazer um texto vago, com ideias genéricas ou superficiais. Os objetivos não podem ser confusos, a metodologia não pode ser mal definida. Tudo precisa dialogar entre si para que aquilo seja realmente um plano estratégico e a pesquisa possa acontecer verdadeiramente. Então, quando você não se preocupa em construir um projeto de qualidade com as ideias amarradas, aquela ideia de pesquisa vai perder força e muitas vezes a aprovação não vai acontecer porque você não seguiu o protocolo adequado. Um bom projeto, ele não nasce pronto. Não é numa sentada e numa produção que você vai acertar de primeira. Ah, mas eu conheço uma pessoa que escreveu um projeto. Será? Toda a escrita, ela acontece por meio das reescritas. Então, um bom projeto, ele vai nascer de muita paciência, de muita consistência e consciência de cada parte. Então, se você desejar aprovação, você precisa carregar essas características e ter plena consciência de cada elemento para que você tenha um bom projeto. E para facilitar, eu trouxe aqui 5 passos essenciais para estruturar o projeto de mestrado ou de doutorado, que vai desde a delimitação do tema e problema, passa pelos objetivos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia. Lembrando que tem um cronograma e as referências bibliográficas. Mas no vídeo de hoje eu quero destacar esses 5 passos que são essenciais para destacar o teu projeto dos demais. Inicialmente, vamos focar então no tema e problema. O tema é o foco da tua pesquisa e o problema corresponde à pergunta que você quer responder com a tua investigação. E para ficar mais fácil, eu trouxe um exemplo inadequado e um exemplo certo de tema e problema. O primeiro exemplo é o inadequado. Tema, educação, problema, entender como a educação é importante. Por que esse tema e problema estão inadequados? Porque eles são genéricos, amplos e subjetivos. Como assim? Não existe uma delimitação de um recorte específico, nem existe aqui uma pergunta clara a ser respondida. Simplesmente existe que o tema é educação, que pode significar qualquer coisa, e o problema que é entender como a educação é importante. Então, isso não tem uma definição de caminho claro de pesquisa. Por isso que essa organização de tema e problema estão inadequados. Abaixo você vai ter um exemplo que está mais adequado. E por quê? Porque o tema é impacto das redes sociais no comportamento eleitoral e o problema é como o uso do Instagram influencia a decisão de voto de jovens eleitores. Veja que aqui existe um tema que é específico, é atual e, de certa forma, investigável. Existe uma delimitação de um recorte, veja, redes sociais, Instagram
e jovens eleitores. Assim como também existe uma pergunta clara: como o uso do Instagram influencia a decisão de voto de jovens eleitores? Aqui é possível de construir uma pesquisa com dados, assim como também é possível analisar para responder essa pergunta. Então veja que existe todo um processo para você construir um tema e um problema que sejam verdadeiramente adequados e que possa ser feita uma pesquisa em torno deles. Vamos agora para o próximo passo. O segundo passo, então, são os objetivos. E dentro do projeto corresponde àquilo que você pretende alcançar com a pesquisa. Nessa apresentação dos objetivos, você pode indicar o objetivo geral e os objetivos específicos. E na construção desses objetivos, você precisa ter cuidado. Eu deixei em tela um exemplo inadequado, que seria um objetivo de entender a política. Veja que esse objetivo está errado, por quê? Porque ele é vago, ele é amplo e ele é subjetivo. Entender é um verbo de ação mais abstrato, é difícil de medir e a política é um campo muito extenso. Está faltando clareza e foco na construção desse objetivo. Agora abaixo você vai perceber que existe um exemplo adequado. O objetivo geral é analisar como o Instagram influencia o voto de jovens entre 18 e 24 e os objetivos específicos identificar os tipos de conteúdos políticos mais compartilhados e verificar a relação entre engajamento e decisão de voto. Veja que esse exemplo está mais adequado. Por quê? Porque ele tem objetivos claros, delimitados e mensuráveis. Eles vão apontar exatamente o que será feito, o que vai ser investigado e como isso vai acontecer, permitindo que você possa construir uma metodologia realmente possível de atingir esses objetivos. Você delimitou bem que quer analisar jovens entre 18 e 24 e que você vai fazer o quê? Identificar os tipos de conteúdos políticos mais compartilhados e verificar a relação que existe de engajamento e decisão de voto. Então, essa construção aqui se torna mais adequada quando comparada com a anterior. Chegamos na terceira etapa, que é a parte da justificativa, que muita gente negligencia, mas é o momento que você vai vender seu peixe. Você vai mostrar para o leitor, o arguidor ou seu avaliador que a tua proposta de investigação ela é relevante de alguma forma para alguma coisa. Você tem que dizer se o estudo é importante, do ponto de vista acadêmico, social ou pessoal. E as pessoas se confundem muito do momento de construir a justificativa. Por vezes, traz uma justificativa que não é academicamente suficiente para convencer o outro da relevância do estudo. E é por isso que você precisa ter cuidado no momento de convencer o outro sobre a tua investigação. Um exemplo inadequado é você dizer simplesmente: eu escolhi esse tema porque gosto muito e achei interessante. Veja que quando você constrói essa frase, você está dando um tom subjetivo e pessoal demais. Não existe a apresentação de uma razão científica, social ou acadêmica para justificar a relevância desse estudo. Então, é um gosto pessoal que você está querendo sustentar para conduzir uma pesquisa numa pós-graduação. Veja, não é suficiente para convencer o outro sobre a relevância desse estudo. Diferentemente do outro exemplo, que apesar da gente não trazer autores para reforçar, a gente já faz uma construção frasal que reforça a significância da investigação. Veja, a pesquisa contribui para compreender o papel das redes sociais na formação da opinião política e pode orientar políticas de educação midiática. O exemplo está mais adequado por quê? Porque você sinaliza na frase que existe uma relevância social e acadêmica concreta para esse estudo, que está vinculada a um problema atual, e a justificativa preenche uma lacuna e pode gerar impactos sociais. A construção frasal vai fazer toda a diferença no momento de você vender o peixe, vender sua pesquisa e convencer um outro da relevância. Agora é a parte do referencial teórico, que é o momento que você vai mostrar os autores, os conceitos, as teorias que fundamentam o estudo, que vão permitir que esse estudo ele seja conduzido com base nesses autores, conceitos ou teoria. Você precisa mostrar para o seu avaliador que você tem um arcabouço teórico sólido. Então não basta dizer, vou usar vários autores que falam sobre o tema X ou Y. Você precisa construir um modelo de frase que indique quais são os autores, quais teorias. Você pode dizer, por exemplo, que a pesquisa se baseia nas teorias de Habermas e Nicuano sobre espaço público e nas contribuições de Castells sobre redes digitais. Veja que no primeiro exemplo,
existe uma frase vaga e genérica, você não diz quais são os autores, não diz quais são as teorias, e isso vai demonstrar uma falta de conhecimento, de aprofundamento ou de conhecimento sobre alinhamento teórico que poderia ajudar a resolver o problema da tua pesquisa. Diferentemente do segundo exemplo, quando você indica o autor, você diz qual é o conceito ou a teoria que vai nortear a tua investigação, você mostra um comprometimento de conhecer teorias que podem te ajudar a compreender determinado fenômeno. E pode indicar uma clareza conceitual, uma profundidade intelectual, assim como também você pode trazer uma coerência teórica com os objetivos da pesquisa. Você sabe o que quer fazer e sabe também quais são as teorias que podem ajudar nesse processo. Então, mostrar um referencial teórico robusto, indicando autores, indicando conceitos ou teorias, mostra para o teu avaliador o teu compromisso em fazer pesquisa de qualidade. Agora chegamos na parte da metodologia, que é um dos elementos mais significativos do projeto e que, inclusive, é analisado com muito cuidado pela banca avaliadora. Por quê? Porque a metodologia é o que vai separar estudantes de pesquisadores. Se você quer ser um pesquisador de qualidade, você precisa saber dominar as técnicas metodológicas com muita tranquilidade e com muita segurança. Então, dentro do projeto, você precisa descrever com cuidado o que você pretende realizar com a pesquisa, quais métodos serão utilizados, por quê, quais instrumentos, quais critérios utilizará para analisar esses dados. Então, uma forma inadequada de construir uma metodologia é você dizer apenas qual é a abordagem, quem serão os participantes, sem justificar, sem explicitar. E um bom exemplo é você construir da seguinte forma. Veja, a pesquisa adotará uma abordagem tal, qual o tipo de estudo, quem serão os participantes da pesquisa, qual o local da pesquisa, quais instrumentos você vai utilizar, quantos participantes você prevê para essa pesquisa e o porquê, assim como também quais serão os critérios utilizados para apreciar esses dados. Existe algum autor que você vai utilizar? Existe algum software que você vai utilizar? Veja, quando você apresenta uma metodologia, apresentando os elementos fundamentais como a abordagem, o tipo de estudo, quais os participantes, qual o local da pesquisa, os instrumentos, a quantidade de participantes, o tipo de critério que você vai utilizar, o leitor ele fica ciente de que você planejou essa pesquisa de forma estratégica. Então, a metodologia você precisa pensar com muito cuidado, porque ela precisa atender aquilo que você propôs responder à pergunta de pesquisa, assim como também os objetivos que foram indicados. E outros dois pontos que você precisa também trazer no seu projeto é o cronograma e as referências. O cronograma vai ser um elemento visual que você vai indicar as etapas e os prazos para a realização da pesquisa. Então, assim, em qual momento você pretende fazer a revisão teórica, a coleta de dados, a análise, a escrita do seu texto? Então, no projeto, você precisa indicar o tempo de realização dessa pesquisa e as etapas que foram planejadas. O avaliador, ele precisa entender que o teu projeto é execuível e viável ao tempo do programa de pós-graduação. Então, se você quer fazer um mestrado, então disponha as etapas em um tempo que atenda aos 2 anos de realização do mestrado. Se for um doutorado, são 4 anos. Então, você precisa gerenciar aqui os elementos, desde as disciplinas optativas e obrigatórias, até a reescrita e a revisão do projeto, a geração de dados ou a construção dos instrumentos, a aplicação desses instrumentos, a geração de dados. Todos esses elementos precisam constar no cronograma para que o leitor perceba que você organizou todas as informações e que teu projeto é execuível no prazo que foi determinado. E as referências, você precisa listar no seu projeto todas as obras que embasam o estudo. Lembrando que você vai trazer nas referências apenas os autores que foram citados no projeto diretamente. Então, se você indicou X autores, 10 autores ao longo da escrita do projeto, então são esses autores que precisam constar nas referências. Nada de colocar referência que não consta
na escrita do projeto. Assim como também você não pode deixar de referenciar um autor que é citado. Então, todos os autores precisam constar na referência. Você nem pode inventar referência que não consta na escrita do projeto, assim como também você não pode deixar de referenciar os autores que foram citados. Então, veja a correspondência dessas informações. Cite de forma adequada, liste as referências dos textos que foram citados e padronize e formate de acordo com o normativo que foi indicado no edital. Construir um projeto de pesquisa pode parecer algo desafiador no começo, mas com a orientação adequada, você consegue construir um projeto convincente para o processo seletivo de mestrado ou de doutorado. E se você quiser ter um treinamento completo, precisa adquirir o guia do projeto de pesquisa. Nele, você vai aprender exatamente o que precisa para construir um projeto de pesquisa impecável, economizando tempo e maximizando suas chances de aprovação. Veja que no material você vai ter acesso a um conteúdo que vai te ensinar a analisar o edital e planejar sua pesquisa, a fazer a seleção e a revisão de literatura, a construir todo o teu projeto, assim como também a aprender a apresentar o seu projeto. Então, se no edital for solicitado uma arguição, a defesa do teu projeto, você vai ter um módulo direcionado para isso. Você vai aprender a apresentar, assim como também você vai ter acesso a ferramentas de IA que pode te auxiliar na construção do teu projeto, para impulsionar a sua escrita. Você também vai ter um módulo só com cronograma Gantt, que é um cronograma personalizado, tanto para projetos de mestrado como para projetos de doutorado. Você vai ter o guia do projeto de pesquisa. Esse guia, ele é incrível. Por quê? Porque nele você vai aprender todas as etapas para construir um projeto de pesquisa de alta qualidade, com todos os elementos necessários. Inclusive, eu vou abrir aqui para você analisar o guia comigo. Veja, com esse guia, você vai construir sua proposta de pesquisa completa em 3 etapas, desde a classificação do tema até a organização do mapa de argumentos e a escrita da proposta. Tudo de forma visual para você não perder o controle sobre o processo. Então, só com esse guia aqui, você já vai ter a capacidade de delimitar o tema, elaborar a pergunta de pesquisa, pensar em todos os mapas de argumento que vão te auxiliar a convencer o teu leitor que a tua proposta de pesquisa é realmente significativa. Ah, Dani, mas eu não estou com dificuldade na escrita, eu estou com dificuldade na construção da proposta. Eu não sei ao certo o que eu vou submeter ao programa. Não tem problemas. Por quê? Porque dentro do GPP você vai ter um módulo só para o desenvolvimento da tua pesquisa. Você vai aprender o passo a passo, desde a elaboração do tema ao problema de pesquisa, passando pelo objetivo, pela problemática, todos os elementos que antecedem a escrita, que é o elemento da construção. Então, no GPP, você vai ter acesso a isso tudo. Eu vou deixar o link disponível abaixo do vídeo e você pode ter acesso. Lembrando que você faz um único pagamento e tem acesso vitalício. Então, toda a atualização que fizermos no guia do projeto de pesquisa, você vai ter acesso aí na sua área de membros. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele colega que está desesperado para construir um projeto de pesquisa e já nos segue no canal. Semanalmente compartilhamos vídeos relacionados à escrita acadêmica, inteligência artificial e metodologia de pesquisa. Até o próximo vídeo.